Sabe quando o horror e o humor se encontram de um jeito bem estranho? Pois é, hoje a gente vai destrinchar uma das histórias mais bizarras de Edgar Allan Poe, Rei Peste, onde dois marinheiros bêbados decidem bater de frente com a própria morte. Primeiro, vamos entrar no clima. Imagina uma Londres medieval, escura, cheia de becos. E no meio da noite, um grito ecoa: Peste! Olha, isso não era só um aviso, era uma sentença. Numa época em que a superstição valia mais que a ciência, o pânico se espalhava mais rápido que a própria doença. O verdadeiro contágio era o medo. E é no meio desse caos todo que a gente conhece nossos heróis. De um lado, o Legs, um cara tão alto e magro que parece um poste. Do outro, Hugh Tarpaulin, baixinho, parrudo, quase um barril. Essa dupla, que parece saída de uma comédia, já entrega o tom da história. Uma mistura maluca de terror com um humor bem sombrio. E como bons marinheiros de história, eles arrumam confusão, claro. Saem de um bar sem pagar a conta e começam a ser perseguidos. A fuga deles, regada a álcool, vai levá-los a um lugar que qualquer pessoa em sã consciência evitaria a todo custo. A corrida desesperada acaba num beco sem saída. Quer dizer, eles dão de cara com um muro enorme, uma barreira que isolava uma parte inteira da cidade. O Distrito Proibido, o epicentro da praga. E o que eles fazem? Pulou um muro, óbvio. Lá dentro, o cenário é de puro pesadelo. O ar é gelado, as casas caindo aos pedaços, um cheiro terrível de morte por toda a parte. Poe descreve um lugar governado pela angústia, pelo terror e pela superstição. E naquela época, acredite, as pessoas viam isso não como sentimentos, mas como forças quase demoníacas que dominavam esses lugares amaldiçoados. Mas para essa dupla, movida a uma coragem meio torta e muito álcool, aquele cenário de horror não era um sinal para voltar atrás. Pelo contrário, eles continuam cambaleando cada vez mais fundo no coração do domínio da peste. E aí, no meio daquele silêncio mórbido, eles escutam uma coisa: risadas. Risadas altas, meio diabólicas, vindo de um prédio alto e sinistro. E como era de se esperar, eles decidem investigar. Ao entrar, eles se deparam com uma cena inacreditável. Dentro de uma loja funerária, um grupo de figuras bizarras está reunido. Eles usam caixões como cadeiras e bebem em volta de uma mesa farta, como se estivessem na maior festa do mundo. O líder da turma é o tal do Rei Peste I. A figura é cadavérica, amarelada, doentia. Ele veste uma mortalha, aquele pano que enrola os mortos, só que de veludo preto, para dar um ar de nobreza. E o cetro real é um fêmur humano. Ele não é rei de um território, ele é o monarca do fim da vida. E seus símbolos de poder são literalmente restos mortais. Ao lado dele, a rainha. Se o rei é a própria magreza, ela é o oposto. Completamente inchada por doença. Parece um barril de cerveja. E sua boca é um rasgo que vai de orelha a orelha. Ela é a personificação grotesca do excesso, da decomposição que toma conta de tudo na era da peste. Completando a mesa, temos o corte. Primeiro, uma moça de aparência delicada, mas que já mostra os sinais da tuberculose a consumindo. É aquela imagem clássica da beleza frágil sendo destruída pela doença. Depois, um senhor idoso, sofrendo de gota, todo inchado e ofegante. A roupa dele é a parte mais simbólica, um casaco feito com um pano bordado que se usa para cobrir caixões de nobres. Ele está literalmente vestindo a morte como um artigo de luxo. Tem também um sujeito que não para de tremer, com o queixo amarrado igual se faz com os defuntos para manter a boca fechada. Ele é a encarnação do pavor físico, do terror que a morte iminente provocava. E por fim, o membro mais bizarro. Um homem paralisado que usa o próprio caixão de mogno como roupa. Seus olhos estão arregalados, fixos no teto, em pânico eterno. A simbologia aqui é clara. Ele já é um prisioneiro da morte, mesmo que ainda esteja tecnicamente vivo. Certo, depois de conhecer essa família real, a gente tem que se perguntar, mas por quê? Por que criar personagens tão esquisitos? Qual é a do Poe ao montar uma cena tão perturbadora assim? A resposta está no conceito de grotesco. É um estilo que mistura o assustador com o ridículo para criar uma sensação de absurdo. O Poe usa isso para tirar um sarro do poder e do nosso medo da morte. O Rei Peste e sua corte não são a morte imponente e solene. Não, eles são uma piada.
Eles transformam o ato de morrer, que é trágico, numa farsa desconfortável. E os nossos marinheiros? Acham que eles ficaram com medo? Que nada! Bêbados e sem noção, eles simplesmente invadem a festa e interrompem a cerimônia macabra. O rei Peste, todo ofendido, exige uma multa, um galão de bebida que eles deveriam tomar de joelhos. Mas a marra dura pouco. Quando eles se recusam, Tarpaulin solta a bomba. Ele conhece o tal rei. Diz que ele não passa de um ator local, um palhaço chamado Tim Hurly-Gurly. E aí toda a pose de autoridade do rei desmorona. A partir daí, a coisa vira um caos completo. A briga que se segue é totalmente ridícula. Tarpaulin acaba mergulhado num barril de cerveja, Legs tranca o rei no porão. A confusão é tanta que até um esqueleto que decorava o teto é derrubado. O grande finale é quando o barril gigante vira e inunda o salão todo com cerveja. E essa cena é o auge da sátira. Uma onda de cerveja, de vida, de caos, literalmente lavando aquele cenário de morte e pretensão. É como se a bagunça dos vivos estivesse varrendo a falsa solenidade da morte para longe. Nossos marinheiros conseguem escapar no meio daquela inundação alcoólica. E a gente fica aqui, com a cabeça girando, tentando entender, afinal de contas, do que foi esse pesadelo todo. Bom, dá para interpretar de vários jeitos. Pode ser uma crítica à aristocracia com suas cerimônias vazias de poder. Pode ser uma alegoria sobre como nós lidamos com a morte, às vezes com coragem, às vezes com uma estupidez sem tamanho. Ou pode ter sido só o delírio de dois caras muito, muito bêbados. Mas Poe fecha a história com a imagem mais absurda possível. Os marinheiros fogem, mas levam prêmios. O grandão sequestra a rainha inchada e o baixinho arrasta outra dama da corte. Eles não só enfrentaram a morte, eles a humilharam. E isso nos deixa pensando, talvez, diante do horror total, a resposta mais humana não seja um medo, mas sim uma gargalhada, por mais sombria e desesperada que ela seja.